Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre as alterações de enzimas hepáticas. Espero que todos vocês tenham conferido a primeira parte, na qual nós introduzimos o tema e conversamos basicamente sobre as alterações de transaminases, de aminotransferases, né? Nesse momento, nessa oportunidade agora, vamos conversar sobre as enzimas colestáticas, a fosfatase alcalina e a gama-glutamiltransferase, a gama-GT, e algumas correlações clínicas, algumas dicas práticas sobre a associação distintas desses aumentos, concomitantes ou não, com diversas situações clínicas. Tá? Enfim, as enzimas colestáticas, em que consistem? A fosfatase alcalina e a gama-GT. Por que colestáticas? Porque são enzimas que dizem respeito a um quadro de colestase. Colestase é um termo que se refere à lentificação do fluxo biliar, né? Em última instância é isso. Tendo como etiologias desde obstrução de vias biliares extrahepáticas até condições que acometam os canalículos biliares, né? Ela pode ser intra ou extrahepática. Para essa diferenciação entre intra e extrahepática, nós vamos precisar obrigatoriamente de exames de imagem. Na maioria das vezes, a ultrassonografia de abdômen, especialmente quando feita por mãos experientes, ela vai ser o suficiente para definir isso. Tá? Então, se você faz uma ultrassonografia de abdômen e há dilatação de vias biliares, e num quadro laboratorial sugestivo de colestase, você tem uma obstrução extrahepática, né? Aquela dilatação que você está vendo é uma dilatação amontante. Então, tem um obstáculo, e esse obstáculo está impedindo a passagem, a drenagem normal de bile, né? E isso leva a um aumento de pressão acima dessa obstrução, que leva à dilatação, que vai ver no exame de imagem, certo? Por outro lado, uma colestase intrahepática é aquela em que você não vai ter dilatação de vias biliares visível ao exame de imagem. É evidente que as coisas não são nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? O que é que pode acontecer? O que pode acontecer, por exemplo, é um falso positivo ou um falso negativo. Como assim, um falso positivo ou um falso negativo? Um falso positivo, por exemplo, você vê uma dilatação da via biliar num doente que foi colecistectomizado, ou seja, que foi operado, que a vesícula dele foi retirada por algum motivo no passado. Tá? Então, há uma tendência a essa via biliar, até para meio que fazer as vezes da vesícula biliar, essa via biliar ser um pouco mais... ter um diâmetro um pouco maior, ser um pouco mais calibrosa. Tá? Então, às vezes, isso confunde. Um radiologista refere como uma dilatação de vias biliares e que às vezes não existe. Por outro lado, às vezes você tem uma obstrução de via biliar, por exemplo, por um tumor, uma estenose pós-cirúrgica, um cálculo no colédoco, e essa dilatação é uma dilatação discreta, que um radiologista inexperiente acaba que não vê, não descreve esse achado, ou então algumas doenças que fazem com que esse achado seja realmente menos visível, ou menos proeminente, ou até mesmo inexistente. Por exemplo, um cirrótico, um doente cirrótico, a gente sabe que na cirrose você tem um fígado endurecido, o parênquima é endurecido pela quantidade de fibrose, etc. E às vezes o cirrótico faz uma coledocolitíase, né? E essa coledocolitíase acaba não levando a uma dilatação de vias biliares, por conta dessa dureza, vamos dizer assim, do parênquima hepático. Certo? Então, de uma forma geral, é isso. Intra ou extrahepática, na dependência de se tem ou não uma obstrução que leve à dilatação dessas vias biliares. Certo? Entre as doenças colestáticas por colestase intrahepática, ou seja, que não tem dilatação, como a gente já afirmou, as doenças que levam a doenças do canalículo biliar, né? Doenças que levam a acometem o epitélio biliar lá junto dos hepatócitos. Tá? Então são doenças como a cirrose biliar primária, como a colangite esclerosante primária, como doenças infiltrativas do fígado, todas elas podem dar um quadro colestático intrahepático. Por outro lado, doenças que podem causar uma colestase extrahepática, doenças muito comuns, como a coledocolitíase, que eu já citei algumas vezes só nesses últimos segundos, e carcinomas, neoplasias, na verdade, tem adenocarcinoma, carcinoma, é um termo genérico, né? As neoplasias pancreatobiliares, é um termo genérico que se refere àquela topografia, né?
do final do colédoco, que o pâncreas está ali junto, o duodeno, etc. Então, tem desde carcinoma da ampola de Vater, a um colangiocarcinoma extrahepático, um carcinoma de cabeça de pâncreas obstruindo extrinsecamente a via biliar. Então, tem esse conjunto de neoplasias, que na verdade são neoplasias distintas, a gente só usa esse termo por conta dessa questão topográfica que acaba entrando um no diagnóstico diferencial do outro, né? E a própria pancreatite crônica, ela pode levar a um quadro colestático, mesmo que não seja uma pancreatite biliar, porque a pancreatite biliar é a causa mais comum de pancreatite aguda, mas a pancreatite crônica, só pela inflamação, fibrose do pâncreas, ela pode também levar a um certo grau de obstrução da via biliar. A fosfatase alcalina é uma enzima encontrada no fígado, principalmente nos ductos biliares e próximo à membrana canalicular dos hepatócitos, e também é encontrado em outros órgãos, né, em outros tecidos, como nos ossos, na placenta, nos rins e no intestino. Por isso, a gente deve ter atenção para algumas condições que levam ao aumento dessa enzima, sem necessariamente haver um significado patológico. Tá? Então, as gestantes, por conta dessa produção placentária dessa enzima, elas podem, na verdade, se espera que elas tenham a fosfatase alcalina relativamente aumentada. Isso sem absolutamente nenhum significado patológico. Tá? Outra causa também é adolescentes e crianças, né, que estão em idade óssea. Então, a fração óssea da fosfatase alcalina vai estar aumentada e, por testes laboratoriais comuns, a dosagem habitual da fosfatase alcalina não se diferencia um do outro. A fração óssea da fração hepática, eu quero dizer. Né? Então, alguns laboratórios já vêm discriminando faixa etária por faixa etária qual seria o nível esperado dessa enzima. Tá? Mas, de qualquer forma, é sempre bom ter atenção para isso. Certo? A fosfatase alcalina, como eu estava conversando na aula anterior, ela em relação à gama-GT, ela é mais específica. Mas não quer dizer que um aumento dela significa aumento do fígado, até porque a gente está conversando sobre até condições fisiológicas que podem levar a isso. Então, sempre você vai valorizar mais enquanto diagnóstico presuntivo de uma hepatopatia colestática, o aumento das duas enzimas canaliculares em conjunto, tanto da fosfatase alcalina quanto da gama-glutamiltransferase, que a gente chama de gama-GT. Tá? Então, quando houver só o aumento da fosfatase alcalina, a gente deve pensar numa doença extrahepática, principalmente numa doença óssea. Então, só mais um fluxogramazinho, um esquema aqui para a gente memorizar isso. Se você tem alteração de fosfatase alcalina isolada, ou seja, com a gama-GT normal, você deve pensar prioritariamente numa possibilidade de doença óssea. Né? Aí, nesse caso, vai seguir a investigação diagnóstica por outro meio. Né? Você vai ver o paratormônio, dosagem de cálcio, de vitamina D, etc. Uma outra linha de investigação totalmente diversa do assunto da aula. Por outro lado, se você tem uma alteração concomitante da fosfatase alcalina e da gama-GT, e especialmente se você tem alguns sinais e sintomas sugestivos de quadro colestático crônico, como astenia, prurido, etc., aí você vai enveredar por uma linha de investigação de uma hepatopatia colestática. Então você vai seriar exames de imagem para checar se realmente não tem uma dilatação de vias biliares que te levasse a um diagnóstico de procurar uma colestase extrahepática. Em se confirmando que não há uma dilatação de vias biliares, você vai realmente focar na investigação de doenças de canalículos. Então, assim, tudo que a gente já conversou sobre descartar o uso de drogas na anamnese de forma persistente e repetitiva para não deixar passar nada. E, além disso, aí é atrás dos autoanticorpos. Como, por exemplo, o antimitocôndria para uma investigação de cirrose biliar primária. E aí, nesses casos, quando você não tem um diagnóstico claro, você pode chegar até mesmo a considerar uma biópsia hepática para elucidação diagnóstica. A gama-glutamiltransferase. A gama-glutamiltransferase é uma enzima ainda mais inespecífica do que a fosfatase alcalina. Tá? Ela também pode estar presente em vários tecidos do corpo, além do epitélio biliar, nos hepatócitos, nos rins, no baço, no pâncreas, no coração. Tá? Evidentemente que ela não é um exame útil para avaliação desses outros sítios. A gente só precisa saber que tem várias causas para aumento dessa enzima. Tá? E outra coisa,
Diferentemente da fosfatase alcalina, que a gente conversou sobre a fase de crescimento, um adolescente, etc., e uma grávida, ou seja, condições fisiológicas que podem levar ao aumento da fosfatase alcalina, aqui na gama-GT, sendo hepático ou não o problema, nem sempre o aumento da gama-GT vai estar relacionado a algo patológico, a uma doença, a uma desordem, certo? O que acontece muito com doenças com aumento isolado de gama-GT é que eles usam algumas drogas que podem atuar como indutor enzimático no fígado e levar ao aumento do gama-GT. Especialmente isso acontece com doentes etilistas, certo? Como a gente conversou na primeira aula, é importante saber se o uso de álcool por determinada pessoa, no caso o paciente, é um uso abusivo que pode levar a risco de hepatopatia alcoólica. A gente precisa saber aquelas 14 doses semanais para mulher, 21 doses semanais para homem, mas a gente precisa saber também que nem todo doente que tem o uso abusivo, por assim dizer, de álcool, ele é um doente que tem doença hepática alcoólica, certo? Para você suspeitar de doença hepática alcoólica, é necessário, além do aumento de gama-GT, o aumento das transaminases, né? Você vai ter dano hepático parenquimatoso e espera-se que tenha aumento de transaminases também. Se você tem um doente que é etilista e só tem uma gama-GT aumentada e mais nada, nem nenhuma das outras enzimas hepáticas alterada, e muito menos qualquer alteração de provas de função hepática, você tem que saber que só o uso de álcool pode aumentar a gama-GT, assim como outras drogas. Certo? Então, sempre valorizar, enquanto numa investigação de doença hepática colestática, o aumento das duas enzimas concomitantemente. Tá? Aqui um bate-papo rápido sobre situações práticas, né, perguntas-chave, algumas dicas práticas sobre o tema da nossa aula. Né? Primeira pergunta: o grau de aumento das enzimas hepáticas guarda relação com o prognóstico dessas doenças? Geralmente não. Tá? Então, aqui a gente, como eu disse desde o começo da primeira aula, a gente não está falando de função hepática. A gente está falando de enzimas que, de uma forma geral, tem alguns padrões de aumento dessas enzimas, um sobre o outro, ou relativamente equilibrado, que juntamente com dados da anamnese e do exame físico, vão te orientar tua investigação para determinadas etiologias, certo? Aqui eu trouxe dois exemplos bem gritantes do quanto não há relação prognóstica, na maioria das vezes, com os níveis de aumento das transaminases ou das enzimas canaliculares, certo? Especificamente aqui das transaminases, no primeiro caso, aqui no primeiro exemplo, você tem uma hepatite A aguda, em que frequentemente você tem níveis de 1.000, 2.000 de TGO e de TGP, certo? Isso representa 20, 40 vezes o limite superior da normalidade. E, mesmo assim, na absoluta maioria das vezes, você vai ter uma evolução benigna desses casos, certo? Então, primeiro exemplo. Segundo exemplo é exatamente o contrário. Você pode ter um cirrótico descompensado, seja de que etiologia for. Esse cirrótico ter um Child-Pugh C. Child-Pugh é uma classificação, uma gradação da gravidade da insuficiência hepática do paciente, certo? Isso vai ser discutido de forma detalhada na aula de cirrose e suas complicações, tá? E aqui, além do Child C, ele tivesse um MELD maior que 22. O MELD é um score numérico que foi idealizado há cerca de 12, 13 anos e que hoje ele direciona, ele diz quem vai ser transplantado ou não, né? Porque ele tem uma elevada acurácia para aferir chance de mortalidade nos próximos 12 meses de um paciente se ele não for transplantado. Em suma, um doente cirrótico com Child C, que é A, B e C a classificação. C é a hepatopatia avançada. E o MELD 22, que é um MELD alto, esse é um doente que, indubitavelmente, tem um índice de mortalidade em médio prazo alto, certo? E que, invariavelmente, na grande maioria das vezes, você vai ter um aumento de TGP muito discreto. Então, 1,5 vezes, 2 vezes, o limite superior da normalidade. Então, dois casos antagônicos e que mostram isso que a gente está querendo mostrar. Que não, o grau de aumento das enzimas hepáticas não guarda relação com o prognóstico dessas doenças. Tá? Agudo versus crônico, né? Doenças agudas versus doenças crônicas. É algo que no decorrer da primeira aula a gente pensou uma coisa aqui e ali, mas aqui vamos rebuscar para ver se a gente fixa esses conceitos.
Tá? Nos casos agudos, a tendência é que o aumento das enzimas seja mais proeminente. Tá? Como a gente conversou, isso vale mais para vírus hepatotrópicos e para doenças hepáticas específicas. Tá? Mas uma hepatite B aguda, por exemplo, espera-se que as transaminases estejam em mais de 10 vezes o limite superior da normalidade. Independente do kit, isso dá algo em torno de 500 ou mais. Na maioria das vezes dá até mais que isso, né? Mais que 1000, ou seja, mais que 20 vezes o limite da normalidade. Tá? E isso, como a gente conversou anteriormente, não se aplica muito para outros vírus que têm um certo grau de tropismo pelo fígado, como o citomegalovírus, a dengue, o vírus Epstein-Barr, que é o causador da mononucleose infecciosa. Mas aí a gente vai ter outras coisas que vão nos ajudar para o diagnóstico. Então, assim, por exemplo, uma dengue, você espera que uma dengue complicada tenha uma plaquetopenia, que tenha uma hemoconcentração com aumento progressivo comparativo do hematócrito, por outro lado, uma citomegalovirose, ou uma toxoplasmose, ou a própria mononucleose. Você vai ter uma linfonodomegalia com um aspecto clínico marcante. Então, assim, você não vai atender um cara numa urgência, ver que ele está com um quadro de febre, mialgias, linfonodomegalias, dor de garganta, etc. Um quadro sugestivo de mononucleose, uma linfocitose atípica, etc. Está lá com 250, 300 de transaminase, você não vai ficar imaginando que ele tem uma hepatite crônica, uma hepatite B ou C. Se vale a pena fazer ambulatorialmente uma sorologia de hepatite B e C, vale, sempre vale. Mas o raciocínio vai ser que esse cara tem uma hepatite aguda, só não vai ser aquele aumento tão importante quanto é nas hepatites clássicas, né, por vírus hepatotrópicos A, B, C, D e E. Tá? Os casos agudos, além desse aumento enzimático mais proeminente, eles são mais frequentemente sintomáticos. Exemplos: uma hepatite aguda. Uma hepatite aguda você vai ter um quadro de hepatomegalia dolorosa, de icterícia com colúria, que é a coloração anormal da urina, né, a urina mais escura que o normal, e pode ter hipocolia fecal também, as fezes mais claras que o normal por conta da obstrução biliar também. Tá? E esse quadro de hepatite aguda normalmente tem uma leucopenia, é um quadro precedido por um quadro febril inespecífico, etc. Tá? E uma colangite aguda, por outro lado, dando um exemplo de uma colestase aguda, uma colangite aguda você pode ter tanto uma doença predisponente, como uma coletocolitise, que já vai ser uma causa de colestase aguda, como no quadro de colangite você vai ter, além disso, vai ter a icterícia, vai ter sintomas e alterações laboratoriais sugestivas de infecção bacteriana, então taquicardia, febre, leucocitose, desorientação, hipotensão, etc. Por outro lado, como a gente já tinha comentado na primeira aula, quando a gente estava falando de aumento discreto de transaminases, e a gente conversou sobre aquele fluxograma de investigação, os quadros crônicos eles são, na verdade, a grande maioria. Eles são muito mais frequentes, certo? Só que o problema é que eles são, também, na maioria das vezes, assintomáticos. Tá? Então, na maioria das vezes, uma hepatite B crônica, uma hepatite C crônica, por exemplo, você vai fazer o diagnóstico numa avaliação clínica preventiva. Né? Então, o doente vai fazer um check-up. Então, naquele momento que você está vendo o hemograma, ionograma, perfil lipídico, glicose, acaba que foi solicitado também como uma avaliação clínica no check-up e as enzimas hepáticas e veio aumentado. E aí você foi buscar a causa disso. Né? Mas na maioria das vezes os doentes são assintomáticos. Evidentemente que às vezes, dependendo do grau da doença hepática dele, ele já pode ter algumas manifestações clínicas. Por exemplo, ao exame clínico você identificar uma hepatomegalia nesse doente, certo? Uma hepatomegalia, você sempre vai levar uma investigação de uma hepatopatia. Não é normal ter fígado palpável num paciente adulto. É lógico que são situações que a gente deve individualizar. Por exemplo, você submeteu um doente a uma cirurgia videolaparoscópica. O pneumo peritônio induzido para fazer a cirurgia, ele leva a uma certa pitose do fígado. Então, nesse momento, o fígado pode ser palpável sem haver uma hepatopatia concomitante. Mas aí a gente está falando de uma situação clínica específica, que não é o que acontece na maioria das vezes. Tá? As colestases crônicas, elas também são, na maioria das vezes, oligossintomáticas, mas também, mais do que nos quadros hepatocelulares crônicos, as hepatopatias colestáticas,
elas podem avisar um pouco mais, digamos assim. Então, você pode ter uma astenia, pode ter um prurido de início insidioso, que aí sim é um sintoma que está levando o doente a procurar assistência médica para uma investigação daquele sintoma. Tá? As doenças hepáticas crônicas, nessas doenças, há a importância do padrão, de quem é maior, se é TGP, se é TGO, quase sempre sim, certo? Na maioria das vezes, a relação entre a TGO e a TGP é menor que 1, ou seja, a TGP, que é a enzima mais específica, ela normalmente está maior do que a TGO, certo? Existe uma situação que classicamente segue o padrão inverso, certo? É a doença hepática alcoólica, havendo ou não cirrose. O doente com doença hepática alcoólica, ele habitualmente tem a TGO maior que a TGP, certo? E uma curiosidade em relação a isso é que numa hepatopatia, seja uma hepatite autoimune, seja uma hepatite C crônica, seja uma hepatite B crônica, seja uma esteatohepatite não alcoólica, normalmente esses doentes, como a gente afirmou agora, têm uma TGP, a enzima mais específica, maior que a TGO, né? Quando acontece de você no segmento ver que houve uma mudança, uma inversão desse padrão, você deve suspeitar de que esse doente, a doença dele está um pouco mais avançada. Ele evoluiu para um caso de cirrose hepática, que é o estágio final da doença do fígado. Estágio esse, como vai ser discutido em outras aulas, que tem vários estágios, vários subestágios, digamos assim, que aí seria a cirrose compensada ou descompensada. E aí isso será tema para abordagens futuras. Bom, pessoal, para fazer um apanhado de tudo que a gente conversou, eu achei esse esquema aqui o ideal para fazer esse apanhado. Tá? Então, você está diante de alterações de enzimas hepáticas, das 4, você vai observar qual é o proeminente, qual é o que está mais aumentado, seguindo aquela regrinha que a gente mostrou no começo. Tá? Então, se você acha que as enzimas colestáticas estão mais aumentadas do que as enzimas hepatocelulares, as transaminases, você está diante de uma colestase, certo? Você vai para exames de imagem para definir se é uma colestase intra ou extrahepática, como a gente conversou. Tá? Se, por outro lado, as transaminases são as alterações mais importantes, você está diante, muito provavelmente, de uma doença parenquimatosa, certo? E aí, novamente, o que a gente conversou, se esse aumento das transaminases está em grau importante, mais que 10 vezes o limite superior da normalidade do teste específico que você está usando, você está diante, muito provavelmente, de uma hepatite aguda, seja qual a etiologia seja, viral, autoimune, medicamentosa. Tá? Se esse aumento é de menor monta, você pode estar diante de uma doença crônica ou de uma agudização de uma doença crônica, de qualquer forma, diante de uma doença crônica. E aí você vai para aquilo que a gente acabou de conversar. Quem está maior? TGO ou TGP? Se a TGO está maior, ou o doente tem hepatopatia crônica, ou ele já está cirrótico. Se a TGP está maior, o que acontece na grande maioria das hepatopatias, você está diante das outras etiologias de doença hepática crônica. Diante disso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e dizer que a gente se encontra em outras oportunidades sobre temas ligados à gastrohepatologia. Até mais.